vamos resolver essas três questões. A primeira é definir um número crítico. A segunda, buscar o número crítico desta função f de x igual a x Euler de menos x. E a terceira, mostrar, okay, se x estiver no intervalo de 0 a 4, então temos que mostrar que f de x está no intervalo de 0 a 1 sobre o Euler. Então, primeiro é definição, okay? Vamos definir número crítico. Vamos definir aqui número crítico. Bom, número crítico de f, de uma função f, é um número que vamos chamar de C, podemos chamar de C, ok? No domínio de f, ou seja, esse número C tem que estar no domínio da função f, tal que ou f de C, a derivada, né, no caso, ou a derivada da função em C é igual a zero, ou a derivada da função em C não existe. Não existe. Ok? Ou a derivada não existe. Prontos, então temos aqui a definição de número crítico. Para a linha A está respondida. Vamos responder a linha B. A linha B nos pede para buscar o número crítico desta função. Okay? O número crítico desta função. X vezes Euler levantado a menos x. Então, para buscar o número crítico desta função, nós temos que derivar na primeira ordem esta função. Então, vamos buscar a primeira derivada. Esta função vai ser x a derivar. Euler de menos x não deriva, mais x não deriva. E Euler de menos x que deriva. Essa é a regra da derivada do produto. Então, aqui a derivada de x fica 1, não é? Então vamos ter apenas Euler de menos x. Aqui a derivada de Euler de menos x é menos Euler de menos x. Então fica menos x Euler de menos x. Bom, isso aqui podemos ainda colocar em evidência o fator comum, que é menos x, né? Então fica aqui 1 menos x. Euler de menos x, 1 menos x. Ok? Pronto, então nós temos aqui a derivada. Então, pela definição, nós temos que igualar essa derivada a zero. Então, vamos igualar a derivada a zero, fica igualando essa derivada a zero. Isto é o mesmo que escrever Euler de menos x, 1 menos x é igual a zero. Ok. Então daqui a gente aplica aqui a lei do anulamento do produto, teremos então ou Euler de menos x igual a zero ou 1 menos x igual a zero. Mas aqui, isto aqui não tem solução. Por quê? Porque não encontramos, não conseguimos um valor que x pode tomar para que essa igualdade seja verdadeira. Ou seja, porque este membro aqui é sempre positivo. Este membro aqui é sempre positivo para qualquer valor que x tomar. Então isto nunca vai ser igual a zero. Pronto, aqui isso não tem uma solução. E qual é a solução para aqui? A solução para aqui é x igual a 1. Okay? X igual a 1. Então o único número crítico que a gente tem aqui como resposta, aqui, o único número crítico é x igual a 1. Ou seja, x igual a c, não é? Igual a 1. Como estamos a chamar de c. Então nós temos aqui o nosso número crítico. Pronto, então está resolvido aqui esta questão B. Vamos para a questão C. A questão C diz, se x está no intervalo de 0 a 4, a questão C, se x
se x pertence, né, x pertence a esse intervalo de 0 a 4, né, isso que é exatamente a mesma coisa escrever como está, né? X é menor ou igual, é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 4, ok? Então, temos que mostrar, né? Mostrar que, então, f de x, que é x Euler de menos x, está nesse intervalo aqui, né? Temos que mostrar isso. Então, vamos lá. Para mostrar isso, nós temos que lembrar um pouquinho do como calcular o máximo e o mínimo de uma função que está no intervalo compacto. Se uma função está no intervalo compacto, o teorema de Weierstrass, se uma função está no intervalo compacto, então ela pode ter um máximo e um mínimo absoluto, né? Um máximo e um mínimo absoluto. No intervalo compacto. O intervalo compacto é aquele que é fechado e limitado. Então, aqui, repara aqui, esta função, ou x no intervalo compacto, né? X está no intervalo compacto, aqui 0, ou aqui a 4. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Vamos buscar o ponto crítico, que já buscamos, que é x igual a 1, e temos os outros pontos, que é x igual a 0, aqui, os extremos do intervalo, e x igual a 4. Então, para x igual a 1, substituímos isso na função, vamos ter f de 1 vai ser igual, aqui vamos por 1, vai ser 1 vezes Euler de menos 1. Isto é 1 sobre Euler. Quando x for 0, vamos ter f de 0, isto vai ser 0 vezes Euler de 0, isto é 0. E quando x for 4, vamos ter f de 4 vai ser igual a 4 Euler levantado a menos 4, isso é 4 Euler levantado, 4 sobre Euler levantado a 4. Então podemos ver, aqui podemos ver, que nós temos, essa função atinge o seu mínimo aonde? Aqui, em 0. Okay? Atinge o seu mínimo em 0. Okay? Aqui em 0 atinge o seu mínimo. Então, mínimo em 0. E quem é o mínimo? É 0. Atinge o mínimo em 0 e o mínimo é 0. E atinge o máximo em quem? Em 1. Em 1. E quem é o máximo? Quem é o máximo? 1 sobre Euler, né? Porque este número aqui é maior do que este. Reparem que o denominador aqui é muito grande, então torna essa fração pequena. Aqui, aqui este número e este aqui tende a ser maior. Então, comprova-se exatamente de que 0 é o mínimo desta função aqui e o máximo é este valor aqui. E temos aqui a nossa expressão mostrada, ok?